chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. É o 10, a partir do verso 46. Louvado e agradecido é o teu nome, meu Deus. Toda honra, toda glória é para o Senhor. Livro de Marcos, seu capítulo é o 10, seu verso é o 46 em diante. Aleluias. Toda honra, toda glória é para o Senhor. Amém? A palavra do Senhor vai nos falar dessa forma: a cura do cego em Jericó. E foram para Jericó. Quando eles saíam de Jericó, juntamente com os discípulos, numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Amém? Pode se assentar no seu lugar, no seu glória, seu aleluia. Aleluia. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Irmãos, Jesus, mais uma vez, Ele quer curar. Jesus, Ele chega em Jericó. Ali Jesus chega com uma grande multidão. E a Bíblia vai nos relatar, vai nos informar sobre um homem, o nome Bartimeu. Um homem a qual ele era cego e tinha algo nele. Ele era cego e mendigo. Naquela época, o Império Romano, eles tinham uma forma de caracterizar, de decifrar a forma de uma pessoa. E naquela época, o cego Bartimeu, ele utilizava uma capa. Essa capa, ela simbolizava aquilo que era cada pessoa. O cego Bartimeu tinha uma capa. Ele utilizava essa capa para se proteger da chuva. Ele usava essa capa para poder apresentar o que era realmente ele. Como outras pessoas importantes tinham a sua capa, que ali simbolizava a sua posição, a posição a qual demonstrava o que era aquela pessoa. E o que me chama mais importante nesse momento dessa palavra é porque Bartimeu, ele era cego, mas uma coisa mais importante que me chama a atenção dessa palavra é porque Bartimeu, ele escutava. Ele escutava. No livro de Salmos vai falar no capítulo 19, verso 105, que a tua palavra é lâmpada para meus pés, é luz para os meus caminhos. E creio eu que Bartimeu, ele vivia esta passagem. Ele vivia essa passagem a qual o salmista deixou. E o que me chama a atenção, porque Jesus, ele chega em Jericó, e Jesus caminhava juntamente com a multidão que ia com Jesus. Eu quero já profetizar nessa noite na sua vida. Às vezes no caminho da sua vitória, até mesmo quem está do seu lado, até mesmo quem está no mesmo propósito, vão tentar impedir você chegar no processo, vão tentar impedir você chegar na promessa, vão tentar impedir você chegar naquilo que Jesus, ele tem para te oferecer. E a Bíblia vai nos falar que Bartimeu, ele ouve que Jesus estava passando. Só que nessa passagem, que nesse ponto, o que mais me chama a atenção, que Bartimeu, ele usou o que ele tinha. O que é, pastor, que ele tinha? Ele tinha a audição. Ele ouve que Jesus estava passando. E eu já quero trazer para a sua vida nessa noite. Você tem usado aquilo que o Senhor tem te dado? O que é que você tem
usado para poder chamar a atenção de Jesus. O cego Bartimeu, ele não poderia ver, mas ele escutava. Talvez você nessa noite entrou aqui até mesmo falando assim: meu Deus, será que realmente aquilo que o Senhor colocou na minha vida, será que realmente eu tenho condição de dar prosseguimento? Bartimeu, ele usou aquilo que ele tinha, a audição dele. Às vezes você chegou aqui nessa noite como Bartimeu: eu não vou louvar mais, eu não vou mais pregar, eu não vou mais falar que Jesus cura, que Jesus liberta, porque muitas das vezes eu louvo, eu prego, eu falo que Jesus cura, que Jesus liberta, mas as pessoas não estão me escutando. Mas o algo mais forte aqui nessa palavra, porque Bartimeu, mesmo sendo impedido de chegar até Jesus, ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitas das vezes nos dias atuais, a gente vive lutas após dias, tribulações dias após dias, e às vezes nós desistimos muito fácil, às vezes nós desistimos muito fácil da caminhada. Às vezes você está à beira de receber a cura, receber a promessa de Deus na sua vida, mas às vezes a multidão está te apertando, às vezes a multidão está tentando fazer que você não chegue até Jesus, mas está bem próximo. Jesus está passando, o cego não está vendo se ele está na direita, se ele está na esquerda, mas ele está escutando. E Bartimeu foi sábio, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E o povo tenta parar Bartimeu: Bartimeu, homem, você está incomodando, você não vê que você está incomodando o mestre? É dessa forma que acontece comigo, com você, meu irmão. As pessoas tentam parar você, tentam fazer você desistir da caminhada, da chamada que Deus tem na tua vida. As pessoas tentam parar a promessa que Deus prometeu na tua vida. Mas pastor, eu já tenho 20 anos de crente, até hoje não chegou. Mas como foi louvado aqui, quem disse que é hora de parar? Quem disse que é hora de estacionar? A ordem do Senhor é para que você marche, a ordem do Senhor é que você avance, a ordem do Senhor é que você vai atrás dele e diz: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. Pessoas que chegou aqui nessa noite com a capa de humilhação, a capa de vergonha. Bartimeu carregava uma capa de humilhação. Ele ficava jogado ali à beira, pedindo esmola, não enxergava, sofrendo humilhações, calúnias, sofrendo todo tipo de coisas que podem fazer a pessoa até mesmo desistir da sua caminhada. Ele tinha todas as posições, ele tinha tudo que ele tinha ali naquele momento era de desistir, de ficar quieto no seu canto caladinho, mas ele insistia em falar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E eu venho nessa noite te perguntar algo. Jesus está passando. Como você tem
buscando Jesus. E ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E o povo fala: cala-te, você está incomodando o mestre. E Jesus, ele escuta o pedido de misericórdia de Bartimeu. Eu venho nessa noite aqui te perguntar, assim como Jesus perguntou para Bartimeu: o que queres que eu te faça? Jesus está te perguntando nesta noite. Já foi falado aqui o que é fé. Imagina se Bartimeu não tivesse fé. A palavra fé é tão pequena, né, pastor? É tão pequena. Mas imagina só, se Jesus estivesse passando e Bartimeu não tivesse aquela palavrinha chamada fé. Imagine, irmão. Imagine, irmã. Se Bartimeu estivesse passando, simplesmente ouvindo: Jesus está passando. Ah, não, deixa eu aqui no meu canto, jogado, esquecido, com essa capa de humilhação. Mas Bartimeu, ele não fez isso. Bartimeu, ele clamou: filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus volta: o que queres que eu te faça? E Bartimeu fala para Jesus: Senhor, essa é a parte mais linda, mais maravilhosa, que eu vejo. Agora imagine só, está tudo escuro. Eu vou pedir alguém que apague as luzes aí, deixa tudo apagado por um segundo. Apague aí as luzes aí. Vamos viver o que Bartimeu viu. Pode acender. Jesus, abre os olhos e veja. Agora Bartimeu, outrora estava na escuridão, agora Bartimeu agora vai ter algo privilegiado. Bartimeu vai ver o grande eu sou. Bartimeu vai ver o grandão da Galileia. Bartimeu vai ver aquele que pode, aquele que chegou aqui nessa noite em Campos Altos, que chegou nesse ministério para falar: ei, eu estou aqui, pode me ver, pode abrir os olhos, porque eu estou aqui, eu estou na casa, eu estou aqui para poder curar, eu estou aqui para libertar, eu estou aqui para fazer você olhar. Ei, você está entendendo o que Jesus está fazendo essa noite? Quando Bartimeu aqui, ele vê a Bíblia, a palavra do Senhor, ela nos fala que a capa de humilhação ela cai. A capa de humilhação cai. Deus está falando com pessoas aqui. A capa de humilhação vai cair. A capa de calúnia vai cair. A capa dos opositores vão cair. A capa daquele que se levantou falando que você não prega mais, que você não louva mais, que você não fala mais de Jesus para ninguém. A capa vai cair. E Jesus está falando nessa noite para a igreja que Ele está no controle. Ele está no labraçai de corta labanai. Aleluia! Ele está. Era um momento, talvez para Bartimeu, era a chance única. Eu não posso perder essa chance. Quantas vezes Jesus está passando do teu lado e você simplesmente deixa Jesus passar? Irmãos, entenda algo. Você não é obra do acaso. Você não está aqui por acaso. Se você está aqui nessa igreja,
igreja hoje, não foi porque você simplesmente quis estar, é porque Deus tem uma promessa, Deus tem algo ainda a realizar na sua vida, Deus tem algo a realizar na sua casa, Deus tem algo a realizar nos meios dos seus. Desse jeito, Jesus. Vale a pena. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Tem compaixão de mim. A caminhada é dura. Os impositores se levantam, os caluniadores se levantam. As pessoas até falam assim, ó, vou lá hoje para ver aquele pastorzinho pregar, para ver se Deus fala mesmo. Mas você sabe que Culabra, de Couva, Labra, Sub, Andaramanai, já ministra no meu coração. Deus está falando assim, ó, que tem pessoas aqui dentro da igreja, tem pessoas que estão aqui, que chegou aqui e falou assim, ó, se Deus é na vida daquele homem, Deus vai usar ele hoje para falar comigo. Mas você sabe o que Deus ministrou no meu coração agora? Deus falou para mim assim, ó, fala para a tua igreja, para a minha igreja, para eles parar de olhar para o homem e olhar para o grande eu sou. Porque o homem, porque o pastor, ele não pode fazer nada, mas a misericórdia dele é a causa de nós não sermos consumidos. E ele está falando nessa igreja que ele vai fazer o sobrenatural nesse lugar. É Deus. Aleluia. Aleluia. Não é difícil fazer aquilo que o cego Bartimeu fez, que é buscar, que é ir atrás. O primeiro passo você já deu. Você está na casa do Senhor. Você está aqui aonde o Senhor nesse momento ele está. Porque a Bíblia nos informa, nos fala que aonde há 2 ou 3 reunidos no nome dele, certamente ele estará. Aleluia. E se ele fala nessa palavra, ele está aqui nessa noite. Você crê? Glória a Deus. Sou de canto e labraceia. E Deus fala comigo nessa noite. Não é tempo de olhar para trás. Não é tempo de desistir do propósito. Não é tempo de parar. É tempo de avançar. Assim como Moisés estava conduzindo aquele povo em direção à terra prometida, e Moisés se depara junto ao mar vermelho e fala: Senhor, e agora? Para onde eu vou? Deus fala para Moisés: Moisés, pega o que tu tens, toque nesse mar, troque nessas águas, porque essas águas vão se abrir e o meu povo vai passar. A ordem de Deus nessa noite é para que você avance, é para que você pare de ficar cocheando, pensando: será que Deus realmente está falando? Ai meu Deus do céu, eu vou ter que falar. Você sabe por que muitas das vezes as coisas ainda não aconteceu? É porque muitas das vezes ficam questionando. É porque muitas das vezes ficam questionando no seu pensamento. Você lembra dos escribas? Os 4 homens desciam, o paralítico naquele leito. E os escribas razoavam em seu pensamento. Jesus vendo a fé daqueles homens e fala: será que esse homem aí pode perdoar pecado sem um Deus? E Deus fala com aqueles escribas: só porque duvidou, só porque questionou, o meu propósito era só de fazer esse paralítico reconhecer que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta. Paralítico, levanta desse leito.
Levanta. Ei, havia uma multidão na entrada onde Jesus estava pregando a palavra. Aleluia, Deus. O paralítico desceu pelo telhado. Agora aquela multidão que estava ali obstruindo o caminho do paralítico chegar até Jesus. Agora a multidão vai ter que abrir caminho. Porque o paralítico está passando. A multidão vai ter que abrir caminho para o paralítico passar. É dessa forma que Jesus está falando com pessoas aqui nessa noite. A multidão que tentou atrapalhar o cego Bartimeu de chegar até Jesus para conquistar aquilo que ele estava no coração, que era ver, Oh, Deus da minha alma. vão ter que ver agora. Oh, Senhor. Vão ter que ver o que Deus vai fazer. Vão ter que ver aquilo que Deus fez na vida do cego Bartimeu. Aleluia. Vão ter que ver aquilo que Deus fez na vida do paralítico. Glória. Caramba, tem canto, abraçai. É muito fácil. É muito fácil falar. Eu sou crente. Eu amo o nome do grande eu sou. É muito fácil colocar uma Bíblia debaixo do braço e falar assim: eu vou para a igreja. É muito fácil falar. Oh, aleluia. Mas se Jesus voltar para você aqui hoje, Oh, meu Deus, aleluia. você tem alguma coisa para oferecer? Você tem algo? Se Jesus passar aqui no seu meio aqui hoje e você falar: Senhor, eu louvei, Senhor, eu preguei a sua palavra, Senhor, eis-me aqui. Deus ministra no meu coração. É noite de conceito. É noite de, para receber, vai ter que abrir mão de algumas coisas. Para receber, vai ter que abrir mão de algumas coisas. Você sabe por que Deus está falando isso nessa noite? Porque Deus, Ele não te quer por metade, não. Ele te quer por completo. E Deus me disse no meu coração que tem pessoas aqui nesta noite que pelo momento de luta, de tribulação, tentou desistir do projeto de Deus, tentou parar, tentou estacionar. Mas Deus está falando: quer comer o melhor dessa terra? Quer viver o melhor dessa terra? Se humilha. Quer ser reconhecido na minha presença? Se humilha. Ai, de canto e abraçar. Deus de vitória, aleluia. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Deus está nesse lugar. Eu sinto a presença do Senhor neste lugar. Eu sinto a presença neste lugar. E Deus já me leva de pessoas aqui nessa noite. Deus já me entrega algo do céu aqui nessa noite.